Fala galera, beleza? Kalel aqui mais uma vez com uma questão de química, mais especificamente de estequiometria do Enem PPL de 2024. Vamos lá. A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de aproximadamente 5 gramas de NaCl. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 gramas desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado Sal Light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é cerca de 50% de NaCl e 50% de KCl, ou seja, 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, em massa. Ok, aqui a gente tem as massas molares, né? Então a questão ela foi muito generosa. E ainda que os brasileiros consumam apenas Sal Light, a massa de sódio ingerida em excesso será mais próxima de. Ou seja, esse excesso aqui, galera, é justamente o que vai ingerir a mais de 5 gramas de NaCl. Não, mais especificamente do Na dentro do NaCl, beleza? Então a gente vai precisar aqui, basicamente, galera, fazer uma série de proporções. E eu confesso que eu tive um contato com essa questão antes de gravar esse vídeo aqui e tentei encontrar, né, uma forma muito assim rápida de achar. Eu tentei várias coisas antes de fato ver que não era tão difícil assim a questão. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui do jeito mais simples que eu encontrei, beleza, galera? Aí você entendeu o seguinte. Primeiramente, a gente precisa pegar aqui a massa do NaCl, né? E para isso a gente precisa somar, né? 23 com 35,5. Se a gente somar, galera, vai dar 58,5 gramas, né? Por mol de NaCl. Mas tem um problema aqui, né? Que a gente geralmente prefere arredondar, né, galera? 60 gramas por mol. E a gente sabe que dentro de um mol de NaCl, né, a gente tem um átomo de sódio, né, galera? Então, a primeira proporção que a gente tem que fazer aqui é essa daqui, ó. Em 60 gramas de NaCl, a gente tem que lembrar que a gente tem, como foi dado na questão, 23 gramas de sódio. Beleza, galera? E aí o que acontece, galera? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte. Então, se eu consumir, galera, 12 gramas de NaCl, lembrando que estamos falando aqui só do NaCl, beleza, galera? Se eu consumir 12 gramas de NaCl, vocês concordam comigo que pra gente achar, né, a quantidade de Na, eu vou colocar só aqui assim, ó, NaCl e Na, pra gente se situar, beleza? Vocês concordam comigo que basicamente basta a gente dividir, né, por 5, porque de 60 para 12 a gente dividiu por 5. Então daqui para cá a gente também precisa dividir por 5. E para dividir uma coisa por 5, galera, eu vou só fazer aqui, ó. É a mesma coisa, né, da gente fazer assim, ó. Da gente multiplicar por 2 e dividir por 10. Vocês concordam comigo, ó? Porque 2 dividido para 10 é 1/5, né? Então dá no mesmo. E aí isso aqui dá 46 sobre 10, a gente volta uma vírgula, dá 4,6, beleza, galera? Só lembrando aqui, isso aqui é para fazer de cabeça, beleza? Então dá 4,6 gramas, né? Então por dia a gente ingere isso aqui de sódio, né, galera? Só que quanto que a gente deveria ingerir no máximo, né? Então eu também quero fazer essa pergunta aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 gramas de NaCl, que é o que a gente precisaria ingerir, mas de sódio, para a gente saber. Então, galera, do 12 para o 5 é um pouco chato, né? Porque eu mais que dividir pela metade, né? Tem uma laminha a mais aí. Só que do 60 para o 5 já não é tão ruim. Por quê? Porque do 60 para o 5, se vocês prestarem atenção, eu dividi por 12, né? Se do 60 por 12 eu dividi por 5, do 60 por 5 eu dividi por 12. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado, né? A gente vai dividir por 12. E aí, se a gente fazer 23 dividido por 12, é o seguinte, galera. Eu prefiro, nesse caso, arredondar. Como o 23 está muito perto do 24 e o 24 é divisível por 12, então 24, né? Eu vou arredondar aqui só para quem não entendeu, eu vou dividir 24, na verdade, por 12, né? Que dá 2. Então, se eu fizer isso, galera, vai dar mais ou menos aí 2 gramas, não é isso? 2 gramas, se eu fizer esse arredondamento. Beleza, galera? Tá, cara, mas você aí não resolveu a questão. Por quê? Porque você achou, beleza, o quanto que a gente deveria ingerir e você até achou o quanto que a gente de fato ingere. Mas o que a gente precisa fazer agora? E, pessoal, aqui é a sacada da questão, olha só. Vocês percebem que esse Sal Light, que a questão disse, ele só tem 50% de NaCl. Ou seja, o que a gente come tem 100%. Vocês concordam comigo, ó? O que a gente come tem 100%.
Já o que a gente vai comer agora, se fosse trocar pelo Saulight, seria 50%. Vocês concordam que de 100% para 50%, eu dividi, né? Eu dividi por 2, vocês concordam comigo? Então, qual o raciocínio que eu quero extrair a partir disso aqui? A gente simplesmente dividiu por 2 a quantidade de sal que a gente comia. E qual a quantidade de sal que a gente comia? Essa daqui, galera, ó. 4,6, tá vendo? Ó? Então, só mostrando aqui para vocês, ó, a gente comia 4,6 gramas de sódio a partir dos 12 gramas de sal. Então, a gente comia isso. Só que a gente vai comer metade a menos, né? Porque a gente reduziu de 100% para 50%, conforme disse a questão. Ah, Carlos, não vai precisar do potássio, não? Não vai precisar, galera. A gente só vai precisar do que ele falou do sódio mesmo. Porque se reduziu 50%, então a gente vai comer quanto, galera? A gente vai comer 2,3, né, galera? Mais ou menos aí. 2,3 gramas. Então isso é o que a gente comia de sal, beleza, galera? Perdão, isso aqui é o que a gente comia de sódio antes. Isso aqui é o que a gente vai comer de sódio agora, porque eu só peguei e trouxe pra cá, né, ó. E é isso que a gente vai comer de sódio agora. E aí tem 2, alguma coisa? Não tem. Só que o que a questão quer de fato, né? Porque algumas pessoas, se tivesse aqui, já iria marcar. Ela queria o excesso, né? Então, a gente tem que ver aqui quanto que a gente deveria comer, que tá aqui, ó. Que tá no 2. Menos, então seria 2,3, que é o que a gente ainda tá comendo de sódio, com sal light. Menos 2, né? Isso aqui vai dar 0,3. E a alternativa mais próxima disso é 0,4. Por que não deu 0,4? Porque a gente fez algumas aproximações aqui, né? Aqui, na verdade, era para dar 1,9, mais ou menos. Só que, como deu 2, aí por isso ficou 0,3. Mas é 0,4 mesmo, beleza, galera? E o gabarito da questão, de fato, é 0,4. Obrigado a todos.